strength of Israel is its defense forces. They afford us the ability to seek peace. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está chegando agora no Fala Sério Tietê. Hoje é terça-feira, 11 de junho de 2024, que hoje com o nosso convidado, o professor Orlando Vitor Morongo, tá? Ele que está lá na Angola e onde hoje, e por razões de agenda complexa, que hoje está um dia super corrido, hoje o programa é gravado. Portanto, pessoal, ou estarei ao vivo, tá, no chat na hora da live, para vocês fazerem suas perguntas e seu questionamento, mas nós vamos lá que hoje tem bastante coisa para a gente conversar, tá? Professor Orlando Morongo, ele que é cidadão angolano, tá? É licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Privada de Angola, mestre em Relações Interculturais da Universidade Aberta de Lisboa, pós-graduado em Direito das Migrações, Universidade Autônoma de Lisboa, e doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta de Lisboa. Tá? Tem 6 livros publicados, respectivamente, vou falar aqui os livros: A Arte de Sentir, que é um livro de poesias, Maresias, Os Angolanos que Libertaram Mandela, tá? Que é um ensaio, O Impacto das Telenovelas Brasileiras nos Luandenses, tá? É uma investigação científica, Tatirismo em Angola e outros textos de circunstância, tá? E O Colapso da União Soviética, a China e as percepções sobre o comunismo. Desde 2008, colabora como analista de política internacional em diversos órgãos de imprensa de Angola e no exterior. Tá? Então, vamos lá. Hoje, o programa gravado. Tá? Deixa eu só ver aqui, professor. Professor? Prontinho. Problemas da internet já começou. Não tem problema, hoje é gravado. Não tem problema, hoje é gravado, qualquer coisa depois eu edito, tá? Fiz a apresentação sua e nós vamos continuar a partir daqui, tá bom? Tá, joia. Bom, professor, eu fiz o seu descritivo, tá? E agora eu vou continuar. Vamos lá. 2, 3 e valendo. Bom, professor Orlando, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Por favor, é uma honra, primeiramente, tê-lo aqui no nosso canal Fala Sério Tietê, hoje pela primeira vez com vossa presença aqui, tá? Neste canal. Muito boa noite, amigo Ricardo Amadese. Pronto, boa tarde aí no Brasil. E estamos aqui para, numa estreia, né? Uma estreia minha no canal Fala Sério TT, para falarmos um pouquinho da atualidade africana e também do mundo em geral, né? Perfeito, professor. Bom, vamos lá, professor.
Primeiramente, nós tivemos umas eleições na África do Sul. Muito bem. O sistema. Houve aí uma coisa que virou uma salada meio complexa ali para a compreensão de como foi essas eleições na África do Sul, tá? E principalmente aí para a questão do que ela influencia na questão do BRICS no sul global, tá? Como é que a gente pode, como é que eu vejo, o que a gente precisa ver em primeiro lugar sobre a importância dessas eleições na África do Sul? Vou contar aí com o senhor para explicar para a gente aqui. Ricardo, o que se passa, na verdade, é que, pronto, em decorrência das eleições que tiveram lugar no dia 29 de maio, na África do Sul, o Partido Congresso Nacional Africano, o ANC, perdeu a maioria absoluta. As sondagens davam conta de que o ANC perderia, né? De qualquer modo, perderia. Algumas agências de sondagem calculavam que o ANC acabaria com 43% dos votos, mas o resultado foi pior. O ANC obteve 40,21% dos votos. O partido da oposição, que é a Aliança Democrática, que é um partido liberal, de direita, que é, na verdade, a nova representação da elite branca, que vem já do tempo do apartheid, que é um partido que defende os interesses da minoria Boer na África do Sul, obteve 21,78%, foi o segundo maior votado, manteve, na verdade, se o ANC perdeu na anterior legislatura, o ANC tinha 57,5%, nessas eleições obteve apenas 40,21%, o ANC perdeu 17,29% de votos. Esta Aliança Democrática, que é a segunda força, que na legislatura anterior tinha 21%, agora obteve 21,78%, cresceu 0,78%. E, para surpresa, a grande surpresa dessas eleições, é um novo partido fundado em 2023 pelo ex-presidente sul-africano, que Jacob Zuma, que é o MKP em inglês, que é um Hutu Wesizwe. Este partido, que na verdade é uma dissidência do ANC, inclusive o termo um Hutu Wesizwe, Jacob Zuma acaba por se apropriar, entre aspas, né? Acaba por atribuir ao seu partido o nome do antigo braço armado do ANC na luta contra o apartheid. Tanto é que isso deu uma disputa judicial, os tribunais sul-africanos deram razão a Jacob Zuma, o ANC fez uma série de esforços no sentido de impedir com que este partido de Jacob Zuma fosse legalizado e que fosse autorizado a concorrer, mas a justiça sul-africana decidiu decidiu em favor do Nkutu Wesizo. E este partido, que foi fundado no ano passado, acaba por se converter na terceira força política da África do Sul e obteve 14,59% dos votos. Né? E, por incrível que pareça, aquele partido que era até antes de 29 de maio, que era a terceira maior força do cenário político sul-africano, que é a EFF, né? Que são os lutadores pela emancipação econômica, do Júlio Malema, que também é um dissidente do ANC, foi líder da organização juvenil do ANC, perdeu 1,49%. Ele, na legislatura anterior, ou nas eleições anteriores, ele tinha 11% e agora sai com 9,51%. Ou seja, aqui um quadro completamente, vamos assim dizer, desafiador para o ANC,
O grande vencedor dessas eleições foi, efetivamente, Jacob Zuma, com seu Mputu Esizwe. Agora, o grande desafio, depois dos resultados, definido a questão, o número de deputados, né? O ANC terá a Assembleia, o Parlamento sul-africano é composto por 400 deputados. No entanto, o ANC, ou seja, qualquer partido para que possa ser considerado vencedor para formar governo, deve ter 50 mais 1, né? Por cento dos votos. Ou seja, deve ter 50% mais 1. Explicar para os nossos amigos que o sistema político sul-africano, ou no sistema político sul-africano, o presidente da República é eleito no Parlamento. É eleito no Parlamento. Decorreram as eleições legislativas, e tanto para o Parlamento e assim para as câmaras provinciais. Agora, nesta sexta-feira, que vem, dia 14 de junho, será a primeira sessão do novo Parlamento. A lei sul-africana define que 14 dias depois do anúncio dos resultados, o Parlamento realiza-se a primeira sessão do Parlamento para a eleição do Presidente da República. O Presidente da República é eleito pelos deputados. Daí é que, para a eleição do Presidente da República, deve haver uma maioria. E essa maioria deve ser de 50% mais 1. O ANC não conseguiu essa maioria. Então, deve haver a formação de uma coligação ou de coligações. E aqui é onde está o grande perigo, né? O Ricardo tocou na questão dos BRICS. Como é que essas eleições da África do Sul podem influenciar nos BRICS? Isso. Aqui um grande perigo. Primeiro, a imprensa. Toda a imprensa ocidental, assim como a imprensa burguesa na África do Sul, despoletou uma guerra intensa contra o partido de Jacob Zuma, que é o MKP, e o partido de partido de Julius Malema, que são os lutadores pela emancipação econômica. Há uma diabolização em quase toda a imprensa e adotou-se uma estratégia que consiste em passar a ideia de que já existe algum consenso entre o ANC e esta aliança democrática, no sentido de formar governo. Ora bem, se o ANC obteve 40,21% dos votos, caso faça um acordo com a Aliança Democrática, nós teríamos um parlamento, uma maioria de 61,99% de votos. Aí seria possível eleger o presidente da República com esse número de deputados e será possível formar governo. A grande questão é que se o ANC é um partido que tem as suas raízes numa confluência de várias forças políticas na África do Sul, desde panafricanistas, comunistas, lutadores pela liberdade, lutadores contra o apartheid, ou seja, o ANC no fundo foi uma confluência de várias forças políticas que se convergiram durante a luta contra o apartheid. E o ANC tem uma tradição progressista de defesa de interesses africanos e da maioria interesses nacionais. E o ANC, os governos do ANC são aliados da Rússia, da China, do Brasil e, pronto, resumindo, dos BRICS. Não é à toa que a África do Sul é membro dos BRICS, porque Jacob Zuma, quando era presidente da África do Sul, né, criou as condições para que a África do Sul entrasse nos BRICS. O grande perigo é que o segundo maior partido, que é a Aliança Democrática, né, que é a DA, é contra os BRICS. Já emitiu um congresso interno a nível do seu partido, a nível deste partido, emitiu um comunicado em como, isso foi antes das eleições, caso eles vencessem as eleições, retirariam a África do Sul dos BRICS.
O outro elemento é que este partido, a ADA, que é a Aliança Democrática, também foi contra o processo, a queixa que a África do Sul apresentou no Tribunal Internacional de Justiça sobre o genocídio de Israel na faixa de Gaza. Este partido foi contra. Ou seja, nós estamos diante de um partido que é extremamente alinhado aos interesses ocidentais, é um partido pró-OTAN, é um partido que defende a minoria Boer, que é a minoria branca, que fruto da forma como foi negociado o fim do apartheid, embora a maioria negra acabou por ter acesso ao poder político, a minoria branca praticamente manteve as suas regalias econômicas anteriores ou que vinham já do tempo do apartheid. Ocorreu, na verdade, na África do Sul, uma mudança mais na vertente política. Existem, inclusive, aspectos que têm que ver com a criação de oportunidades para a emancipação econômica da maioria negra, que estão encravados por incapacidade do ANC de implementar aspectos como, por exemplo, a reforma agrária. Isto é uma promessa que Nelson Mandela deixou, não cumpriu, Thabo Mbeki não cumpriu, o próprio Jacob Zuma não cumpriu, porque existem questões que devem ser devidamente aclaradas, como a forma em que esta reforma agrária deve ser feita. Para ter uma ideia, no ano passado, este partido, Aliança Democrática, decretou o IFF de Júlio Malema como seu principal inimigo. Por quê? Porque a Aliança Democrática, que é a segunda força, esse partido que está a ser arrastado por toda a imprensa ocidental, desde a Bloomberg, New York Times, inclusive a Al Jazeera, toda essa máquina de imprensa cria um estado de opinião que favoreça uma aliança entre o ANC e a Aliança Democrática, considerando que seria a melhor solução para a África do Sul, e consideram que uma possível aliança entre o ANC mais o partido de Jacob Zuma mais a EFF seria quase que o fim do mundo. É lógico, eles criam uma imagem de diabolização. Por quê? Porque estas forças, tanto o MKP, que é de Jacob Zuma, a EFF de Júlio Malema, são forças que defendem uma série de reformas, como, por exemplo, a redistribuição de terras e a nacionalização de setores chaves da economia. Isto é que fez com que este partido da burguesia sul-africana, que é a Aliança Democrática, considerasse a EFF como seu principal inimigo, porque a EFF defende a nacionalização de setores chaves da economia. Por exemplo, a África do Sul tem enormes, é um dos grandes produtores de diamantes, tem minas de diamantes, minas de ouro, uma série de recursos, né, que estão todos eles dominados pelo setor privado. Imagine, Ricardo, que a minoria branca, né, que são os Boers, descendentes dos holandeses e de ingleses que imigraram a vários, durante séculos atrás para a África do Sul, que são os Boers africanos, eles correspondem a 7% da população sul-africana. No entanto, esses 7% da população sul-africana são detentores de mais de 70% das terras aráveis. Então, não é possível nenhum político, nenhuma força partidária será capaz de prestar resultados concretos na vida do cidadão comum na África do Sul se não fizer reformas profundas. E essas reformas, no sentido de atender às necessidades da maioria da população, estamos a falar de 93% da população. No sentido de atender o interesse da população, é preciso fazer reformas, né? Redistribuição de terras. Houve uma lei que o ANC introduziu no Parlamento que visava a redistribuição o confisco de terras sem compensação.
isso não passou porque o ANC não reuniu, na altura, o ANC e a FFF não reuniram a quantidade de votos suficientes para que a lei passasse. Estávamos a falar dos cenários possíveis agora de coligação, né? Para uma maioria parlamentar. Já vimos, se o ANC fizer uma coligação com a Aliança Democrática, que é a tal DA, que é Partido da Burguesia Sul-Africana, teria 61,99% de deputados, era possível eleger o presidente. Se o ANC fizesse uma aliança com o partido de Jacob Zuma, teria 54,8% de deputados, também seria possível eleger o presidente e formar governo. Vamos supor que o ANC conservasse a sua raiz ideológica e dissesse que não, eu não posso fazer uma aliança com um partido que quase representa tudo aquilo que nós combatemos no passado, que é no caso a DA, que é um partido da burguesia, um partido de direita, né? Um partido neoliberal. No entanto, decida fazer uma aliança com o MKP de Jacob Zuma, mais a EFF de Júlio Malema. Uma coligação dessas três forças, ANC, MKP e EFF, que são todos partidos da mesma raiz ideológica, resultaria em 64,31%, né? Teria condições de eleger o presidente da República e formar governo. No entanto, há um problema, Ricardo, há um problema grave. O Jacob Zuma disse que não faria uma coligação com a ANC caso o Cyril Ramaphosa continuasse como presidente. O atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Existem questões, divergências muito profundas, muito fraturantes entre Jacob Zuma e Cyril Ramaphosa. No entanto, o ANC disse que Cyril Ramaphosa não se demitiria em nome de uma coligação. Ou seja, já fica claro que o braço de ferro entre o ANC e o MKP é muito, mas muito profundo. Ora, existem setores que já dizem que a intenção de Cyril Ramaphosa é efetivamente empurrar o ANC para centro-direita. Isto interessava fundamentalmente a manutenção de interesses ocidentais na África do Sul, uma vez que há uma aproximação cada vez mais estreita da África do Sul aos BRICS. Há questões históricas, quando olhamos para as diversas causas de dissidência, desentendimento dentro do ANC, existem vozes que acusam, por exemplo, Cyril Ramaphosa, que é o atual presidente, de já no passado ter sido aquilo que no Brasil disse X9. Há fontes na África do Sul que dizem, e há publicações sobre isso, que acusam que Cyril Ramaphosa chegou a entregar camaradas seus no tempo da luta contra o apartheid. E é verdade que Cyril Ramaphosa sempre foi muito próximo ao grande capital ocidental. Ele é um magnata, é um homem rico. Algumas correntes dizem que a sua riqueza é proveniente do programa de emancipação Black Empowerment, que o próprio ANC criou depois do apartheid, no sentido de empoderar algumas elites negras, mas existem muitas evidências de relações muito estreitas de Cyril Ramaphosa com indivíduos, com a elite do grande capital ocidental. Tanto é assim, que Cyril Ramaphosa, no princípio do seu consulado no ANC e na presidência da África do Sul, não era suficientemente, vamos dizer, progressista, não era suficientemente de esquerda. Só recentemente que Cyril Ramaphosa foi adotando, talvez, muito provavelmente,
mirando já esta questão eleitoralista, foi adotando posturas mais pró-BRICS, mais de esquerda, mas muito recentemente. E Jacob Zuma várias vezes o acusou de tentar destruir o ANC e outras vozes, né? Agora, eu penso que em nome dos interesses da tradição do ANC, dos interesses da população, Cyril Ramaphosa e Jacob Zuma deviam superar determinadas diferenças no sentido de permitir uma aliança entre o ANC e MKP, porque não se pode permitir que o ANC faça uma aliança com uma coligação com a DA. Mas tudo indica que isso vai acontecer. E Ricardo, sabe qual é a nova estratégia que Cyril Ramaphosa adotou? E que a imprensa ocidental e a imprensa burguesa sul-africana já está a replicar, é que o ANC vai criar um governo de unidade nacional. Ou seja, no sentido de abafar o fedor que seria uma coligação entre o ANC e a DA, Ramaphosa decidiu, provavelmente, e o Executivo Nacional do ANC decidiram, né, só teremos certeza na sexta-feira, quando decorrer a primeira sessão parlamentar, mas quase todas as fontes dizem que o ANC vai criar um partido ou um governo de unidade nacional, vai integrar indivíduos ou membros de todos os partidos. É lógico que isso seria meramente decorativo, porque o segundo partido mais votado é a Aliança Democrática. E por mais que depois vão buscar alguns deputados de partidos menos votados, o poder de influência desses partidos não seria o mesmo que terá, obviamente, numa coligação, a Aliança Democrática. A grande questão será como é que será possível, a grande questão é perceber como é que será possível a convergência de interesses entre o ANC e a Aliança Democrática. O ANC que é pró-BRICS, o ANC que é a favor de uma condenação de Israel pelo genocídio em Gaza, a Aliança Democrática é contra os BRICS, a Aliança Democrática é contra a condenação de Israel, o ANC que tem obrigações para com o povo sul-africano, relativamente ao combate à pobreza, combate ao desemprego, à reforma agrária, a Aliança Democrática que é completamente avessa a todo tipo de medidas econômicas que empoderem a maioria negra e pobre. Como é que será possível conciliar esses interesses numa coligação? Então, já há vozes que soam um trombone dizendo que o Cyril Ramaphosa está a adotar, se calhar está a cumprir uma missão ardilosa de empurrar, de enfraquecer, né, o ANC, ou de permitir que esta minoria Boer, esta burguesia sul-africana tenha finalmente o seu pé na governação da África do Sul. Portanto, há um dilema, né? Há um dilema que veremos como será resolvido e teremos já na sexta-feira, nesta sexta-feira já, próxima sexta-feira, 14, teremos o cenário completo de como este mapa vai se configurar, Ricardo. Perfeito. Pelo que eu estou vendo aqui, é o pessoal que se interessa por geopolítica. Nós vamos ter que acompanhar e vamos acompanhar isso, e se for preciso até trazer o professor Orlando novamente para nos ajudar a interpretar, porque vou ser sincero com o senhor, professor, a África do Sul ela não estava no meu radar ainda de estudos,
tá? Eu estou aprendendo mais hoje do que podendo falar, tá? Mas interessante, tinha tido uma noção dessa já, e é aquela velha questão, né? Eu ia até perguntar, vou perguntar, até para satisfação aqui de um colega meu que mandou a seguinte pergunta, né? Teria talvez sido um erro aí por parte da ANC e de todos os demais partidos que não discutiram a questão das reformas agrárias. Hoje a gente está vendo esse cenário, que era uma questão lá de trás, lá da época do Nelson Mandela, e não terem discutido isso. Isso daqui está sendo resultante e aberto aí um espaço muito grande aí para o DA se favorecer hoje. Você acredita que isso seja uma das consequências, causa e efeito? Perfeitamente, Ricardo. O que se passa é que depois do apartheid, a África do Sul viveu um momento, vamos assim dizer, de um romantismo, né? Do romantismo, de que criou-se. Aliás, quando o ANC recorre agora a esta fórmula do governo de unidade nacional, é no intuito exatamente de remeter à memória coletiva aquela imagem do governo Mandela, né? Aquela imagem porque Mandela também, embora ele foi eleito com mais de 63% dos votos, decidiu fazer um governo de unidade e reconciliação nacional, que teve inclusive o seu vice-presidente, o Frederico de Klerk, né? Que foi o carrasco, né? Um dos carrascos de todo o processo do apartheid. Então, a fórmula vista pelo Cyril Ramaphosa para abafar o grande êxito que foi a vitória do partido de Jacob Zuma é exatamente este governo de unidade nacional. Você vai ter duas funções. Primeiro, abafar o êxito de Zuma, né? Diluindo, porque se ele faz uma aliança, se o ANC faz uma aliança com a DA, vamos supor que o Júlio Malema da EFF também aceita integrar a aliança. Vamos supor que o quinto partido mais votado, que é o Partido da Liberdade Incata, que também remonta a uma dissidência muito antiga, nos primórdios do fim do apartheid. Ou seja, a estratégia de Zuma provavelmente já será aconselhado por estrategas pró-ocidentais, é de diluir, porque a estratégia de Zuma, não, a estratégia de Cyril Ramaphosa, né, é de diluir o renascimento político de Zuma. Mas é lógico, a questão que o Ricardo coloca sobre a reforma agrária tem, sim senhora, razão de ser, tem uma consequência, né, de estratégias mal negociadas, ainda durante o governo Mandela, e que, pasmem, a própria Aliança Democrática, durante a sua campanha eleitoral, criticou o ANC exatamente por não ter adotado medidas, né, que melhorassem a situação econômica do povo. Vejam só! Ou seja, a própria Aliança Democrática, que é herdeira das consequências do ostracismo econômico do povo, da maioria negra na África do Sul, em campanha eleitoral, ela usa exatamente esses erros do ANC do passado no sentido de atrair voto do eleitorado negro. Né? Vejam só, isso já não é uma opinião do analista, mas é a própria Aliança Democrática, os próprios, vamos assim dizer, os timoneiros da campanha eleitoral da Aliança Democrática que usam este facto. Enquanto muita gente, às vezes, inclusive em Angola, acha que fazer críticas ao ANC é pecado, né? Não se pode criticar o Mandela. Mandela é um semideus. Não, agora é a própria Aliança Democrática, que é parte do problema, né, usa estas falhas do ANC do passado, falhas que começaram com o próprio Mandela, né, como ferramenta para a atração de votos. Então, é
é exatamente aquilo que se pode dizer, consequência de erros do passado e erros que vão enfraquecendo cada vez mais o ANC. Por quê? Porque, na verdade, foi um romantismo, né? Criou-se uma quimera da nação arco-íris, em que os Boers e a minoria Boer, detentora do poder econômico, e os negros, que antes, no tempo do apartheid, viviam em condições deploráveis e de repente já eram irmãos, e isto depois, obviamente, que as questões práticas do dia a dia, a questão da economia, a questão da pobreza, da falta de emprego, a questão da estagnação social, porque a maioria negra continua a viver nos guetos, né? É claro, não tanto, não oprimidos tanto quanto na época do apartheid, mas a maioria negra continua a viver em bairros com altos índices de criminalidade, e sempre que nós falamos de altos índices de criminalidade, estão necessariamente associados a uma pobreza extrema, né? Injustiças sociais, desigualdades, uma série de questões, né, que estão associadas, ou seja, fruto desta quimera, né, que o ANC e seus aliados, portanto, digo a nível do processo de negociação para o fim do apartheid, criaram, né, porque a noção do governo de reconciliação ou de unidade nacional, que ficou muito bonito na fotografia, né, entre os burgueses e os proletários, de repente tornaram-se amigos, e a África do Sul, a nação arco-íris, e todo esse filme que durou até um certo tempo. Isto chegou um momento em que o povo olha para o bolso, olha para as panelas, olha para o futuro, olha para a sua vida e vê que isso não resultou. E pronto, depois algum setor do ANC que foi beneficiado deste Black Empowerment, que é um processo de criação de uma elite econômica empoderada também. Este setor também acabou por trair o povo, porque depois de se terem aburguesado, acabaram por não fazer o suficiente com vista à melhoria das condições sociais do povo. E a questão-chave para que se proporcione melhor capacidade econômica do povo, a questão-chave passa inicialmente pela redistribuição de terras, que é isso que a EFF de Júlio Malema defende, né? E mesmo a nacionalização de algumas empresas do setor chave da economia, né? Por isso é que Júlio Malema é muito odiado pela imprensa ocidental e pela imprensa burguesa sul-africana. Então, nós estamos diante de cenários, né? Não sabemos ao certo como será a África do Sul a partir de sexta-feira, depois dessa sessão. A verdade é que, caso o ANC faça uma coligação que integre a Aliança Democrática, que é anti-BRICS, nós poderemos ter sérios problemas no futuro na África do Sul, fundamentalmente no que concerne a esta aproximação da África do Sul ao mundo multipolar, né? a esta nova rota da seda, a este processo de integração Sul-Sul, né? Que, no fundo, defende a emancipação dos povos. Então, vamos esperar como é que será o desenho, o figurino do Parlamento da África do Sul nesta sexta-feira, dia 14. Perfeito, professor. Vou deixar já pré-marcado aqui para a semana que vem, pode ser? Na terça-feira? Para a gente analisar melhor já que vai ter audiência na sexta, eu acho que da terça já dá tempo para a gente fazer uma análise. Eu vou analisar daqui e a gente já deixar marcado aqui um retorno aqui para o canal, para a gente fazer uma avaliação melhor, pode ser? Sim, pode ser. Podemos, terça-feira, por aí, podemos fazer avaliação já
perante o figurino, né? O figurino político Isso. que o Sul vai assumir e ver se Ramaphosa vai ser reeleito e se fundamentalmente o MKP de Jacob Zuma e a EFF de Júlio Malema farão parte desta coligação, porque se o MKP e a EFF de Júlio Malema não fazerem parte desta coligação, então teremos uma oposição extremamente forte e renhida na África do Sul. Mas vamos ver, né? Vamos esperar e na terça-feira, se calhar, voltamos a refletir, a analisar sobre isso. E isso, no próximo tema que nós vamos discutir agora, me traz algumas dicas já, né, de como o Ocidente está fazendo para tentar manter a sua hegemonia, né, não é verdade? Porque quando a gente vai observar no mapa é impressionante, mas a luta toda, pelo menos da parte dos Estados Unidos e dos atlanticistas, vem sendo justamente o ataque direto a essa expansão do BRICS, né? Que é uma coisa que a gente volta a repetir aqui, né? Essa expansão ela não teria ocorrido se houvesse um maior equilíbrio nas relações, um maior equilíbrio dentro da distribuição e das funções até do próprio FMI, do Fundo Monetário Internacional, com relação aos países emergentes, não houvesse esses princípios de neocolonização, tá? Então, são questões complexas, tá? E que me chamou a atenção, principalmente quando você estava falando aí sobre esse vácuo no poder, vamos chamar assim, aproveitado pelo DA com relação à distribuição de as reformas, né, a reforma agrária, né, deixada, tá, como um vácuo, porque é uma coisa que a gente também aqui sempre falou, deixou um vácuo no poder, você pode ter certeza que isso aqui vai servir para que o adversário ele se apegue naquele problema para ganhar as suas intenções para subir ao poder, tá? E é claro, o Ocidente ali ele tem se demonstrado empenhado em tentar manter a sua hegemonia no mundo inteiro. Então, o que vocês estão vendo na África do Sul também se repete aqui, tá? Se repete, a gente vê na Argentina, a gente vê aqui uma forte pressão no Brasil, viu aí o desfile do porta-aviões dos Estados Unidos aqui na América do Sul, esses últimos dias passando ali no Chile, dando as suas saudações, fazendo o desfile mesmo, definitivamente o desfile. Eu não sei se vai ter fogos de artifício, bandeirolas, mas está sendo um negócio bizarro, realmente. Né? E vamos lá para o segundo e último assunto do dia de hoje, que é essas eleições malucas dentro da União Europeia. Tá? Por que eu chamo ela de malucas? Porque eu não sei para onde a gente vai tender. Existem realmente duas possibilidades. Eu estava vendo aqui, né, o pessoal, ele fala, elegeu-se ali uma extrema-direita, tá? Só que eu não sei qual que é a configuração dessa extrema-direita. Se vai seguir a lógica da própria ideologia de ser uma lógica mais ultranacionalista, né? Puxando ali um pouco para o lado do Viktor Orbán da Hungria, ou se nós estamos falando do ultranacionalista da Giorgia Meloni, que é totalmente atlanticista e defensora dos interesses da OTAN e dos Estados Unidos. Eu realmente, eu estou assim, é difícil a gente falar hoje, tá, sobre qual é a tendência, tá, para onde a gente está indo, tá, dentro da União Europeia. Não sei se nós vamos para um lado mais ultranacionalistas defendendo os interesses da Europa, tá, ou se vamos realmente para os interesses dos Estados Unidos nesse conflito. A grande questão é, para o continente africano, principalmente para a África do Sul, que a gente já está vendo aí alguns dos efeitos que eram esperados, né? Já que a África do Sul é parte do BRICS. Mas com relação ao Sahel, aos países do Sahel, como é que a gente pode ver a influência dessas eleições na União Europeia
para os países que montaram ali a sua confederação dos países do Sahel e estão tentando se livrar desse neocolonialismo. Professor, por favor. Olha, Ricardo, por incrível que pareça, está tudo muito interligado. O que nós assistimos atualmente, tanto com esta questão da guerra na Ucrânia e agora com os resultados das eleições europeias, na verdade, um fenômeno que eu acho que nenhum dos seres viventes que está atualmente vivo no planeta testemunhou, que é um fenômeno, que é um sintoma do fim de um grande império, né? Nós estudamos os fins de impérios, o Império Romano, uma série de impérios que a gente estudou, né? Porque às vezes as pessoas tendem a fazer associações ou considerações fazendo menção de que a União Soviética foi um império, né? Porque às vezes, no sentido pejorativo, o pessoal que é próximo da narrativa ocidental considera que a União Soviética... Não, a União Soviética não foi um império, basta dizer, quem podia dizer qual era a influência da União Soviética no sistema financeiro mundial, quantas bases a União Soviética tinha no mundo, enfim, uma série de questões que a gente pode fazer um paralelo com os Estados Unidos, comparando com os Estados Unidos, que é de facto um império. Então, o império estadunidense e os seus satélites, né, para dizer, portanto, os satélites anglo-americanos estão... Opa, estamos aqui com um probleminha técnico de conexão. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, que já ele está de volta, o professor Orlando, tá? Bom, enquanto o professor se prepara mais uma vez aqui, tá? Com a sua conexão. Vamos lembrar aqui para o pessoal não se esquecer de deixar aquele curtir, compartilhar a live, deixar o joinha, tá bom? Porque é a vocês que esse canal é dedicado, a todos vocês, para que a gente possa entender melhor a situação do mundo, principalmente aqui no Brasil, onde o continente africano é muito mal estudado. Então, espero que essa live contribua. Acho que voltamos aqui com a conexão. Professor Orlando? Hoje, infelizmente, as tecnologias acabam por nos aprontar coisas do gênero. Pois dizia que este império está em declínio, tanto na vertente da sua influência geopolítica, assim como da sua influência econômica. A grande questão que nós ainda não nos colocamos é saber se o Império Anglo-Americano, né, com os seus satélites na Europa, estão preparados para deixar de ser poder. Será que estão preparados para deixar de ser poder? Exatamente. Porque a extensão da China é inevitável e a Rússia tem sido um tampão para a China, porque às vezes a gente ouve comentários de pessoas que a China está a proteger economicamente a Rússia e graças à China, porque senão a economia russa estaria aos frangalhos. Não. A China não está fazendo em favor à Rússia, porque enquanto a Rússia trava os avanços da OTAN na Ucrânia, isto é um precioso tempo para que a China se organize e se prepare. Quando começou a guerra na Ucrânia, a China não tinha anunciado a conclusão da quantidade de porta-aviões que tem hoje. Hoje já se fala, inclusive, que a China vai inaugurar o primeiro porta-drones. As pessoas não têm noção de quanto pode ser produzido do ponto de vista bélico em 2 anos. Enquanto a Rússia segura
às pretensões expansionistas da OTAN na Ucrânia, a China está a trabalhar a todo vapor para se preparar, porque a China sabe que ela é o verdadeiro alvo do Império Ocidental. Tanto a nível da versão Trump, aliás, o Trump foi quem inaugurou as sanções, a guerra econômica contra a China. Biden veio, manteve, agravou. O Macron, volta e meia, vai passear na China e diz que a Europa precisa da autonomia, mas depois, quando encontra-se com Biden, Macron diz que a China está a fazer um jogo, ou seja, a China está na mira do alvo do Ocidente. Os chineses sabem disso. Por isso é que, caso a Rússia fosse derrotada na Ucrânia, a China teria muitas dificuldades de travar um ataque avassalador de todo o Ocidente contra ela. A China não tem o tempo de experiência militar, falamos de experiência de guerra moderna que a Rússia tem, por mais que em termos numéricos a China tenha um exército de milhões de soldados, mas só os números de soldados não são suficientes para o tipo de guerra que nós estamos a testemunhar agora. Então, nós estamos a falar de sintomas de um império que está em decadência, e como este império não está preparado para perder o poder, ele vai usar, está a usar todas as armas. Imagine que, pelo facto do Níger ter ousado em assumir, isso entrando já na questão da relação das questões europeias com a África, pelo facto do Níger ter ousado em assumir um destino mais autônomo, mais soberano, está a ser estimulado já um conflito entre o Níger e o Benin, por causa das questões do porto, questões portuárias e por aí fora, uma série de questões. A Argélia, que também é pró-BRICS, tem um sistema político e um governo mais progressista. Imagine que há um grupo de rebeldes na Argélia, são os berberes, foram recebidos por membros da coroa britânica, do governo britânico, esta semana, alegando de que estão contra o governo da Argélia, porque o governo da Argélia está muito próximo à Rússia. Ou seja, o Ocidente vai usar a mesma tática habitual, que é de dividir para melhor reinar, vai fomentar conflitos em África, vai instaurar no poder governos dirigentes títeres, entreguistas, como se diz no Brasil, que aos montes, a quantidade de presidentes entreguistas em África está aos montes, desde a Nigéria até a África do Sul, passando por vários países no meio deste percurso. Então, este cenário do resultado das eleições europeias é um cenário confuso. Confuso. Se, por um lado, a mensagem da população europeia é a mensagem de um povo que não quer a guerra, porque eu vejo que o fato de muitos países a população ter votado maioritariamente em partidos de extrema-direita não é necessariamente porque essa população comungue com os ideais dessas forças partidárias, mas sim porque, por incrível que pareça, para se preservar a paz na Europa e no mundo, as pessoas perceberam que a única alternativa era votar nesses partidos. Agora, a história mostra que quando as elites que realmente têm o poder, as elites financeiras querem, a voz do povo quase que vale o que vale. Prontos. Em muitos destes países, vimos na França, houve a dissolução, vai ser dissolvido do Parlamento, e há poucas horas eu estava a ouvir, não sei se isso vai se confirmar,
Eu apenas vi numa única fonte de que aventava-se a possibilidade de Macron se demitir. Ou seja, há um cenário, há um rebuliço tremendo na Europa, mas não sabemos ao certo se apenas a mensagem que a população, esta mensagem que a população europeia transmitiu através desse voto, que é uma mensagem simbólica, né? Sim. Será suficiente para frenar a onda belicista. O Reino Unido vai também a eleições. O camarada Olaf Scholz perdeu o prestígio do ponto de vista de hegemonia política dentro da Alemanha. A grande questão é que se o império não estiver preparado para perder o poder mundial, o poder global, pode optar pela tragédia. Ou nós, ou nada. Há cada vez mais comunicados de que os Estados Unidos apoiam a entrega de aviões assim para a Ucrânia, a entrega de mísseis. Imaginemos que ocorra uma prova, e a Rússia tem estado a fazer um esforço titânico para não ceder às imensas provocações. Quase que todas as linhas vermelhas que a Rússia estabeleceu, quase que todas elas foram violadas. Imaginemos que haja um ataque qualquer que saia da Ucrânia e que atinja o Kremlin. Porque se considerarmos que a guerra na Ucrânia, praticamente para a OTAN, essa guerra está perdida, e se chegarmos à conclusão que negociações no sentido de se atingir o fim do conflito na Ucrânia, preservando os territórios conquistados pela Rússia, isto significaria indubitavelmente uma derrota para a OTAN. E o Ocidente não está preparado para gerir uma derrota do gênero, porque a pressupor efetivamente o princípio do fim da hegemonia ocidental. O Ocidente não está preparado, por isso é que vão retardando as negociações. O que faz com que, num dado momento, determinados, vamos assim dizer, lunáticos, psicopatas do Otanistão estejam a esticar demasiado a corda, o que pode efetivamente culminar numa provocação contra a Rússia, daquelas que não terá outra alternativa à Rússia senão responder, e uma resposta que ia pressupor o início efetivo de uma terceira guerra mundial. Professor, a respeito até do que o senhor está falando, tá? É uma coisa que eu tenho observado, e quando começou, de fato, ali a crise em 2008 do Ocidente, já deixava bem claro para mim alguns pontos muito cruciais e pontuais com relação à crise do liberalismo em si, por assim dizer. Tá? E, claro, quando a gente viu a pandemia, depois veio a guerra na Ucrânia, uma coisa ficou clara, muito se falou sobre a possibilidade até de um conflito nuclear. Minha ponderação nunca foi com relação ao que eu li aqui na mídia, né? A Rússia vai lançar mísseis e tudo mais, e vamos ver uma catástrofe nuclear de novo. Minha preocupação sempre foi o invertido, né? O que vai acontecer quando o Império se ver realmente encurralado? Porque todo mundo fala do risco da Rússia lançar bombas nucleares, mas ninguém fala da possibilidade dos Estados Unidos, se virem encurralados, fazer uma guerra aí muito mais complexas, ou até utilizar bombas de destruição em massa, uma vez que esse foi o único país que já utilizou as tais bombas, na verdade.
Mas, ouvindo o senhor falar, volta-se àquela velha questão. Nós estamos chegando num cenário onde cada vez mais está ficando claro que um conflito bélico é inevitável, né? É, absolutamente, porque não existem indícios, não existem sinais de que o Ocidente e os países que compõem a OTAN tenham interesse de resolver esta tensão na Ucrânia de forma pacífica ou por via das negociações. Porque a guerra na Ucrânia deixou de ser um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, passou a ser um conflito entre a OTAN e a Ucrânia e a Rússia. Embora seja, obviamente, para todos nós que acompanhamos isso desde o princípio, e mesmo antes do começo da guerra, sabíamos que era que essa atenção na Ucrânia era um bebê de proveta que estava a ser feito pela OTAN, né? Sim. E eu lembro-me aqui, quando no princípio eu falei isso em rádios e muita contestação, muitas pessoas nas redes sociais. É lógico, né, que há determinadas pessoas que, por não viverem esses fenômenos, por não acompanharem diariamente, todos os meses, anualmente, as pessoas as pessoas assustam quando vem a imprensa hegemônica a noticiar os factos, enquanto nós, modesta parte, acompanhamos isto ano atrás ano, ano atrás ano. Depois, lógico que para quem viu o ato da Praça Maidan em 2014, e mesmo antes ainda, a Revolução Colorida na Ucrânia, acho que em 2008, por aí fora, uma série de sucessivos factos que foram ocorrendo, né? Que até são anteriores ao Zelensky, né? Então, que já deixavam claro, e a Rússia alertava reiteradas vezes, alertava, inclusive essa notícia agora que os Estados Unidos, isso é recente, que os Estados Unidos autorizou a entrega de armamento americano ao batalhão Azov, né? Que é um batalhão neonazista. Imaginem, né? Eles tinham posto um veto de quase que de 10 anos, né? Durante 10 anos, os Estados Unidos tinham proibido oficialmente a Ucrânia que não entregasse armamento militar americano ao batalhão Azov. E agora, hoje, os Estados Unidos retirou esse veto, o batalhão Azov já pode usar um batalhão neonazista, né? Então, quer dizer, tudo tende a seguir um caminho extremamente perigoso e incerto, né? Extremamente perigoso e incerto. Portanto, se nós estivéssemos a falar de um contexto em que a Europa tinha, ou em que a Europa tivesse líderes, né? Líderes soberanistas, nós podíamos ter esperanças de que provavelmente esse conflito se resolveria de outra maneira. Mas é triste dizer isso, mas a maior parte dos países da Europa Ocidental converteram-se hoje quase que extensões de províncias norte-americanas, né? Porque estamos a falar de dirigentes que sacrificam, inclusive, o interesse nacional dos próprios países, no sentido de agradar, né, às pretensões norte-americanas de manutenção do status quo, né? Norte-americanas e britânicas, né? Os britânicos têm sido uns dos maiores instigadores desse conflito. Foram eles que criaram o lema da guerra até o último ucraniano, né? E os americanos têm sido os maiores financiadores. Então, para quem ainda tem dúvidas sobre a quem interessa essa guerra, então basta olhar para esses aspectos. Na verdade, nós estamos perante uma incerteza, estamos perante um impasse. O povo europeu emitiu uma mensagem simbólica, ao votar em partidos ou em forças políticas que são favoráveis à paz e à manutenção de relações normais com a Rússia. No entanto, vamos ver o que a elite financeira, né? Porque, na verdade, inclusive presidentes ou chefes de governo que estão à frente de muitos países na Europa, na verdade,
trabalham para as elites financeiras, né? Vamos ver que medidas é que virão daí para contrapor, qual será a resposta desse sistema em contraposição à decisão, à mensagem do povo europeu que foi expresso nessas eleições. O povo europeu disse algo. E vamos ver qual será a resposta dessa elite europeia que tem muita submissão ao poder expansionista norte-americano. Eu acho que, assim como fizemos referência em relação à África do Sul, que temos que esperar o resultado dessa sessão de sexta-feira, também a nível europeu, as próximas semanas serão decisivas para percebermos se a Europa vai continuar com esta posição belicista, né? Ou se o voto do povo europeu nessas eleições efetivamente surtiu efeito nas mentalidades daqueles que realmente governam, que são os detentores do poder econômico e financeiro da Europa e do Ocidente. Ricardo. Mas interessante, só para encerrar, já na sua segunda hipótese da mensagem do povo europeu, tá? É engraçado, né? Eles estão tendo que escolher pela extrema-direita para conseguirem ter um pouco de paz. Que inversão de valores nós estamos falando, né? Mas vem sendo uma postura interessante para nós que estudamos geopolítica. Isso daqui é uma posição interessantíssima do ponto onde nós estamos chegando, né? Dentro dessa disputa do imperialismo, tá? E dentro dessa segunda hipótese, vamos usar um pouco aqui a bola de cristal, embora eu não goste muito, né? Ou da bola de café, mas uma das coisas que chama atenção é, vamos supor, da segunda hipótese, vamos supor que a Europa, os líderes europeus decidam, então, pelo fim dos conflitos na Ucrânia, e ao mesmo tempo nós estamos falando aí também do fim dos conflitos, provavelmente em Israel e Gaza. Nós estamos falando agora de um outro conflito criado, né? Que vai ser contra a elite, contra o poder hegemônico dos Estados Unidos, talvez até um declínio aí, o início de um processo do fim de uma União Europeia. Podemos falar nisso? Ou só da OTAN? Eu acho que é muito cedo para vermos. A situação tende a agravar-se. A situação, fundamentalmente a situação econômica, na Europa tende a agravar-se e há uma vaga de fluxo migratório que, em parte, é causado exatamente pelas intervenções do Ocidente em outros países, e que isso depois se reflete num fluxo crescente para a Europa. E a forma como a extrema-direita tem estado a gerir isto faz com que se despolete nacionalismos, não no sentido do nacionalismo salutar, né? No sentido do nacionalismo que pressupõe defesa soberânica, mas nacionalismo extremo, né? Que beira a xenofobia, né? Então, são fenômenos, é um momento crítico para a unidade da própria União Europeia, mas a grande ameaça da unidade da União Europeia é o facto de alguns países chaves, como a Alemanha e a França, terem lideranças que são favoráveis à guerra. Isto é um atentado contra tudo aquilo que esteve na base da fundação da União Europeia. Isso realmente é o primeiro mais aspecto preocupante. É isso. A apologia ao belicismo atenta contra o espírito de fundação da União Europeia. E o segundo é exatamente a questão econômica, porque a União Europeia foi fundada essencialmente numa base de integração por via da economia. Porque se a economia da União Europeia vai entrando em colapso, porque perdeu uma grande fonte de matéria-prima barata, que é a Rússia, determinados países vão começar a chegar à conclusão, povos, né?
vão começar a chegar à conclusão que não faz sentido, né? Manter, né, um espaço como a União Europeia, em que as pessoas não têm vantagens, não têm benefícios econômicos e, ainda por cima, correm o risco de mandar seus cidadãos para uma guerra que nada tem a ver com eles, né? Quer dizer, por enquanto, os mercenários franceses e integrantes da legião francesa, e não só franceses, como britânicos e mesmo alguns oficiais americanos, estão a ser, os seus corpos estão a ser escondidos, né? Eu imagino que o envio desses indivíduos para o território de guerra na Ucrânia deve ter sido, ou deve estar a ser feito por via de contratos de confidencialidade. Aqui já estou a fazer uma especulação, né? Presumo que seja isso, mas na eventualidade de houver um cenário em que os países da OTAN, e que por conseguinte são países da União Europeia, tenham que enviar de forma oficial militares para morrerem numa guerra na Ucrânia, aí sim, eu acho que isto seria o caminho para um debacle da União Europeia. Eu tenho sérias dúvidas que os cidadãos europeus vão ficar de braços cruzados quando começarem a receber sacos e sacos de cadáveres dos seus concidadãos a virem da Ucrânia. Isto vai ser, sim, né? Respondendo à tua questão, não podemos descartar que efetivamente um cenário como este coloque em perigo a existência da União Europeia. É possível. Perfeito. É isso aí. Bom, pessoal, por mais que a gente... É engraçado, né? Outro dia eu estava conversando com um colega meu e eu estava debatendo com ele. Poxa, mas vocês falam tanto de guerra, vocês estão favoráveis à guerra? Não, pelo contrário, nós somos contra ela. Tá? Por quanto mais a gente conhece as causas e as questões de guerra, mais e mais nós somos contra ela, e estamos tentando trazer aqui, através do canal do Fala Sério Tietê, através do professor Orlando, através de outros canais que fazem parte também aqui do Clube de Canais, tá? Da Convenção Multipolar de Canais, tá? Trazendo justamente essas questões envolvendo aqui a conscientização tanto para a América Latina, onde temos agora hoje Brasil e composto também pelo México, assim como canais de Portugal, canais que estão operando na Itália, canais e perfis operando em países africanos, especialmente Angola, tá? É impressionante, mas nós temos que muitas vezes falar o óbvio, né? Guerra não é bom. Bom, professor, estamos aqui com 1h18. Hoje o programa foi gravado. Agora, nesse momento, são 16h27, horário de Brasília, 17, 19 e 20h27, horário de Angola, é isso? Sim, Angola, nesse momento, 20h22. Ah, perfeito. Então, professor, vamos então aguardar aí para a próxima terça-feira. O senhor já está convidado, no mesmo horário, mesmo que seja gravado o programa, tá? Para a gente trazer essa análise da África do Sul, tá? É claro que a gente não espera, a gente espera tudo que seja de bom, tá? Porque eu vejo, sim, a multipolaridade como uma única saída a todos esses conflitos e é uma questão mais humanitária de se ver os países e se ver a sociedade em si, tá? E um meio mais justo do mercado e do uso até da própria política, tá? E das relações entre os países, tá? Então, vamos acompanhar de perto e qualquer coisa, qualquer novidade, entraremos novamente aqui com alguma live excepcional. Quinta-feira estaremos aqui na live de quinta, às 22h, aqui no canal Fala Sério Tietê, tá? Vou convidar o pessoal também a visitar o perfil do professor Orlando, tá? Vou deixar aqui na descrição do canal, na descrição da live, vou deixar aqui os canais das mídias sociais do professor, tá bom? E é isso aí.
Professor, muito obrigado pela sua participação, tá? E até a próxima semana, então. Muito obrigado, meu estimado amigo Ricardo Amadezi. Uma saudação extensiva ao outro nosso amigo que está numa missão patriótica, o Fernando. Opa, o Fernando. Saudações extensivas a todos os nossos camaradas da Convenção Multipolar de Canais, que é uma estrutura para o futuro. E um abraço a todos os nossos amigos que acompanharam esta nossa live. E até a próxima. Até, pessoal. Vou lá a vinheta aqui e encerrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. To preserve defense forces, therefore thus the ability to seek peace.